Bom, então continuando. Vamos lá. Audiência de instrução e julgamento. Então são poucos artigos, né, que nós vamos analisar, mas eles são de suma relevância aqui no estudo, tá? Eu não tive tempo de fazer balãozinho para todos, infelizmente, mas eu estava dando aula até agora mesmo, né, e hoje à tarde também o escritório foi bem puxado. Bom, então vamos falar então sobre audiência, instrução e julgamento. Né? Nós vimos lá no estudo da fase organizatória, né, do processo civil, nós vimos que essa audiência ela vai ser marcada então na fase no saneamento do processo, na fase organizatória, e o juiz ele é obrigado a marcar essa audiência sempre que ele deferir a produção de provas orais. Deferindo então a produção de provas orais, ele tem que marcar então essa audiência de instrução e julgamento. Então quem marca é o magistrado, conforme a agenda dele, né? Então e o propósito desta audiência é a coleta de provas orais. Então, as provas orais são depoimento pessoal, nós já estudamos, depoimento pessoal das partes, né? Oitiva de testemunhas e, eventualmente, caso seja necessário, né? Então, o perito também será ouvido, se for necessário, então, para prestar esclarecimentos, tá bom? Então, vamos fazer aqui uma análise, então, desses artigos que falam sobre isso. Então, é do 258 até o 368. São 10 artigos só, pouquíssimos. Então vamos lá. 358. Então, no dia, horário designados. Então, o juiz, conforme a sua agenda, né, que vai designar, né, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes. Então, é uma formalidade muito interessante, né? Apregoar as partes é dizer quem são as partes. Fulano versus Beltrano, ação de indenização, né? Então, a abertura do julgamento se dá com essa apregoação das partes. Então, apregoar é dizer quem são as partes, que tipo de ação que é, né? Chamá-los para o julgamento, né? Então, esse é o grande propósito, né? Então, apregoar as partes e os respectivos advogados e para participarem, né, da audiência. Então, as demais pessoas, né? Então, seriam o quê? Aqui as testemunhas, né? Por exemplo, testemunhas, o perito, né? Então, assistentes técnicos, né? Então, vai lá um oficial, né? Geralmente, o escrivão, o escrevente, né? Ou o estagiário, vai lá e chama lá no saguão, né? Então, às vezes, alguns fóruns têm o chamamento eletrônico ali pela microfone, né? Sai na caixa lá de som, né? Então, chamando, então, para a realização daquela audiência, certo? Então, uma praxe, né? Então, de fazer o chamamento das partes, dos advogados, para comparecer na audiência. Então, isso a gente chama tecnicamente de apregoação, apregoamento, ou apregoar as partes. Bom, 359, né? Então, instalada a audiência, ou seja, começando a audiência, então o juiz ele tentará conciliar as partes. É dever, então, do magistrado sempre buscar o acordo, né? Que as partes, então, cheguem no denominador comum. O juiz sempre pergunta, quando ele vai começar uma audiência, né, se há um interesse no acordo, né? Então, é interessante que o magistrado, seria interessante, né, obviamente, que ele lesse o processo antes, né? Mas, é claro, a gente sabe que isso é uma tarefa muito difícil, porque estão assoberbados de serviço, muitos processos, né, nas varas, então elas estão assoberbadas, né? Então, mas o ideal seria que ele lesse, até porque ele possa compreender o que está se passando ali, o que está sendo objeto do pedido, da defesa, para saber, para fazer uma proposta ali, né? Então, para tentar buscar o acordo. Então, o juiz, ele sempre tenta, né, antes de começar a audiência, tá? Então, e aqui independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual dos conflitos, né? Como, né, nós temos a audiência de mediação e conciliação, que nós já vimos, né? Então, temos ainda a arbitragem, que é uma justiça estatal, né? Então, essa atuação, o que está dizendo esse artigo, que essa atuação do magistrado independe das demais e é complementar às demais. Não se sobrepõe às demais, é complementar a elas, tá? Então, nós temos o chamado justiça multiportas, né? Então, você entra, porque antes você entrava para o judiciário e a única saída que você tinha do judiciário era por meio da sentença, né? Então,
a chamada justiça consensual, então busca então criar outras portas para que solucionem o conflito de interesse. Então nós já vimos a audiência de mediação e conciliação, né, nós já vimos. Seria interessante, né, que se estudasse, né, a arbitragem, a Lei 9703, né, mas eu não sei se tem isso na matriz curricular de vocês, mas é sempre bom, né, depois se vocês puderem, tiverem curiosidade no estudo, nas férias, né, dê uma lida na Lei 9307, que é a lei da arbitragem, que é bem interessante. Bom, o 960, né, fala, então, que o juiz exerce o poder de polícia. Poder de polícia. Então, quando fala em poder de polícia, nós estamos falando que o juiz aqui, ele preside a audiência. Ele tem que velar pelo bom andamento da audiência, chamar a atenção das partes ou dos advogados, caso haja excessos, caso esteja faltando com decoro, e também, né, caçar a palavra, meus amigos, caso haja excesso, igual a gente viu lá naquela audiência do caso da Mariana Ferrer, né, que ficou bastante famoso. Então, casos como aqueles, o juiz ele tinha que ter caçado a palavra, ele tem que presidir a audiência e zelar, então, pelo dever de urbanidade, o dever de educação, né? Então, por mais que às vezes a pessoa não tenha educação ali, por ser uma sessão solene, ele tem que pelo menos fazer de conta que educado é, né? Então, pelo menos isso. E eu prefiro juízes linha dura com relação a isso do que juízes frouxos, né? Então, olha só, incumbe ao juiz, então, zelar pelo quê? Né, por manter o decoro e a ordem na audiência, né? Ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem de forma inconveniente. Olha que interessante. Né? Então, qualquer pessoa que esteja se excedendo, usando palavras de baixo calão, né, usando expressões pejorativas ou agressivas ou de forma violenta, na violência verbal, né? Então o juiz pode ordenar que seja retirada imediatamente da sala, né? E se for virtual, né, que seja cortado ali o microfone, né? Então que seja extraído, né, se for caçada a palavra, né, que seja cortado até o microfone. Eu acredito que ele tem o controle sobre isso, né, lá na audiência. Ou então que ele seja então excluído, né, da realização daquela audiência. Então, com base neste inciso segundo, tem essa prerrogativa, né? Então, é um ponto bastante interessante. E se, para retirar essa pessoa, for necessário força policial, o magistrado tem essa prerrogativa de chamar, de solicitar a força policial, tá? Então, é bem interessante. Então, como se diz, ou vai sair de forma amigável da audiência, ou vai sair de forma forçada, né? É para isso. Olha que interessante, né? Ele tem que zelar pela ordem e o decoro na audiência. Nós vimos aqui. Ok, mas ele também tem o dever de tratar com humanidade a todos. Partes, advogados, membros do MP, da Defensoria Pública. E olha só que interessante, qualquer pessoa que participe do processo. Né? De vez em quando a gente vê uns escândalos aí, né? Agora com essas audiências gravadas, a gente tem visto aí alguns escândalos, né, bastante interessantes. Outro dia eu estava vendo uma audiência, né, alguém compartilhou, não sei se foi no Facebook, no Instagram, alguma coisa assim. Uma testemunha estava falando, né, a versão dela, e alguém acho que fez uma pergunta, e a testemunha falou, acho que foi o juiz mesmo que fez uma pergunta, falou, não foi assim. Aí o juiz estressou com ele, começou como diz o outro, empinar a carroça, né? Começou a tratar ele com desrespeito e tal, então fere de morte, né, esse dever de urbanidade também do juiz para com as partes, né? Aí vai também do advogado, o advogado, então, ou do defensor ou do membro do Ministério Público, intervir, né, e pedir e exigir, né, que o magistrado, então, também se comporte de forma condigna, né? Então, é um ponto extremamente interessante. E alertar também o magistrado, né, caso o excesso seja de forma intolerável, né, que pode incorrer também no crime de abuso de autoridade, né, e também responder por crime contra a honra, né, da parte que esteja sendo desrespeitada, né? Então, às vezes os magistrados esquecem, né, dessas regras penais, acho que é só para os outros, né? Então é sempre bom que você, advogado, advogada, esteja munido, né, com esse tipo de argumentação, né, de lembrar que qualquer um pode ser sancionado com crime, com a imputação do crime contra a honra, dano moral por ofensa à honra, né? Então são prerrogativas interessantes. Se for autoridade pública igual ao magistrado, ele pode incorrer também no crime de abuso de autoridade. Então tem que tomar muito cuidado, né? Então, olha só, também é dever do magistrado registrar em ata
com exatidão. Então, olha, ocorreu algum incidente no processo, você fala, excelente, quero que conste em ata. É direito seu e é dever do juiz, né? Então, todos os requerimentos apresentados em audiência, para depois você tomar as providências, né, meu amigo? Tomar as providências, né? Então, pede para constar em ata, né? Verificar algum excesso, seja do advogado da parte contrária, de quem quer que seja, pede para constar em ata. Se a audiência estiver sendo gravada, ok. Esse artigo, esse inciso aqui, quinto, ele é desnecessário, né? Porque vai a gravação inteira, né? Na íntegra, tem que ser disponibilizado para as partes, tá? E para os advogados. Bom, ainda, né? Esse aqui é um título das provas orais, né? Então, nós falamos lá na aula de audiência, lá na aula de saneamento do processo, né, na fase organizatória. Então, olha o que diz o artigo 361. As provas orais, então, serão produzidas em audiência. Qual audiência? Justamente essa que nós estamos falando, audiência de instrução e julgamento. E aqui o que eu acho interessante, eu quero chamar a atenção de vocês, é a ordem da audiência, né? Então, quem será ouvido primeiro? Esse é o grande ponto de amarração. Então, olha só que curioso, né? A princípio é autor e réu. Primeiro o autor, depoimento pessoal do autor, depois depoimento pessoal do réu, certo? Então começa assim, numa audiência. Vamos ouvir o autor propôs a ação, então vamos ouvir ele, a versão dele dos fatos. Se foi pedido o depoimento pessoal, né? Então, por isso está falando aqui, eles prestarão seus depoimentos pessoais, né? Se tiver sido pedido. Lembra que o autor pede do réu, o réu pede do autor? Eles não podem pedir os depoimentos de si mesmos, né? Um pede do outro pede do um. Ok. Então, mas o juiz, então, ele pode também determinar um interrogatório, né? Também a qualquer momento. Nós falamos sobre isso. Então, primeiro vai ser o do autor, depois o do réu, tá? Geralmente começa assim, um depoimento do autor e o depoimento do réu. Agora, lembra que eu disse, pode ser que seja necessário que o perito compareça em audiência para esclarecimentos e resposta de quesitos. Lembra, os quesitos são as perguntas, né? Então, lá tem, então, nesse caso, né, não apenas o perito vai comparecer para prestar os esclarecimentos, mas também, se for o caso, os assistentes técnicos. Lembra que os assistentes técnicos são os peritos particulares, né? São aqueles que estão ao dispor das partes, que foram arrolados ali, né, para acompanhar a perícia e possibilitar o contraditório na realização da perícia, né? Então, são chamados assistentes técnicos e vão apresentar os seus pareceres técnicos. Então, caso seja necessário, caso tenha sido requerido, né? Então, o depoimento, né, da testemunha, o depoimento do perito em audiência, né? Então, ele será o primeiro a ser ouvido. Então, esse é o grande ponto. E depois, né? Serão ouvidos os assistentes técnicos do autor e assistente técnico do juiz. Ok? E aqui está falando, desde que requeridos no prazo e forma do artigo 477, né? E se não tiver sido respondido por escrito. Esse artigo 477 fala que é de 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. A AIJ, vocês já perceberam, é a sigla de audiência de instrução e julgamento. Então, o prazo aqui, então, para que você requeira o comparecimento do perito para que ele preste esclarecimentos, né, em audiência, ali oralmente, então é de 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento, tá? E dias úteis, tá? Você conta de trás para frente. Então, você pega da data da audiência e conta dali para trás, certo? Então, você faz uma contagem invertida, ok? Então, cuidado com isso. Então, e se ele não tiver respondido por escrito, então ele pode ser chamado, com esse prazo de 20 dias antecedentes, né? Pode ser chamado, então, para prestar esclarecimentos na audiência. Se isso acontecer, então, ele será o primeiro a ser ouvido. Depois o autor, depois o réu, né? Se tiver assistente técnico, então é perito primeiro, depois o assistente técnico do autor, depois o assistente técnico do réu, né? Depois o autor, depois o réu, né? E aí, só depois de tudo isso, nós vamos ter, então, as testemunhas, né? Então, primeiro as do autor, é sempre do autor primeiro, depois do réu, tá? E lembra que isso aqui é uma forma preferencial. Nós até vimos lá na aula de audiência de prova testemunhal, pode haver, se houver concordância de ambas as partes,
pode ser invertido, né, a oitiva das testemunhas. Então, mas pela ordem aqui, né, então é primeiro as do autor e depois as do réu, que serão inquiridas, tá bom? Então, cuidado com esta ordem aqui, que é bem importante, tá? Olha que interessante essa regra. Dever também de educação, né? Se o Brasil fosse um país de pessoas, a maioria de pessoas educadas, né? É uma regra aqui de educação, né? Enquanto depuserem peritos, assistentes técnicos, as partes, as testemunhas, olha só, não poderão os advogados e o MP intervir ou apartear sem a licença do juiz. Então, se eles tiverem... O que é apartear? É pedir uma breve intervenção para algum apontamento. Você vai falar o seguinte: excelência, eu gostaria de uma parte. Ou então, você fala, excelência, pela ordem. Excelência, me permite uma parte? A parte, né? Ou seja, um apontamento breve que tenha correlação com o que está sendo falado. Tem que ter pertinência com o que está sendo falado, né? Então, é bastante interessante isso, né? Então, você tem que pedir a licença para o magistrado, tá? Você tem que se dirigir ao magistrado. A gente usa no bordão ali, na praxe forense, a gente usa a expressão pela ordem. Fala, excelência, pela ordem, né? O que significa o pela ordem? Significa que você está pedindo para licença ao magistrado para fazer um à parte, para fazer um apontamento relevante sobre uma questão que está sendo ali colocada. Okay? Então a gente chama de à parte, ou apartear, como está dito aí no verbo, né? Pois bem, meus amigos, o 362, a audiência poderá ser adiada. Então aqui são algumas hipóteses de adiamento da audiência. Então, o primeiro ponto, né, abre aqui uma possibilidade muito interessante, né, de convenção entre as partes. Então tem que ter acordo, né, um acordo, né, entre ambos, né, ambos. Então tem que ter um pedido, então, formulado por ambos, pedido formulado por ambas, né, as partes. Então é a primeira hipótese de cabimento, né, do adiamento da audiência, tá? Se por motivo justificado, né, não puder comparecer qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. Então, motivo justificado, né, motivo relevante, né, então é um grande ponto. Motivo justificado, que acontece muito na prática, é outra audiência anteriormente marcada que colida com a que será realizada. Então, por exemplo, olha, marcou uma audiência lá na segunda vara civil, mas eu já tenho uma audiência marcada previamente lá na quinta vara civil. Então eu informo o magistrado, falo, olha, excelência, eu já tenho uma audiência marcada, né? Foi marcado anteriormente, né? Então foi marcada 3 meses atrás, né? E acabou colidindo, né? Um horário muito parecido, né? Tá dando uma diferença só de meia hora, né? De horário. Então não vai ser possível eu estar lá e estar aqui, né? Então vou pedir o adiamento desta audiência, né? Motivos de doença, né? Obviamente, então também são aceitos, né? Então uma cláusula aberta, né? Motivo justificado, então algum motivo relevante, né? Essa outra regra, meus caros, eu acho um pouco polêmica, né? Então se houver um atraso injustificável do seu início por tempo superior a 30 minutos do horário marcado, né? Então, isso aqui é de extrema dificuldade, né, de aplicação na prática, que eu acho extremamente perigoso, né, você levar isso aqui a ferro e fogo, né? Então, mas é importante porque algumas varas, né, a gente vê às vezes uma marcação de audiência de forma meio desesperada, eles colocam ali com um intervalo de tempo muito curto, né? Parece que na Justiça do Trabalho, eu não sou advogado trabalhista, mas parece que na Justiça do Trabalho eles marcam lá várias audiências, né? Ficam ali todas encavaladas, né? Uma atrás da outra, e os atrasos ali são iminentes, né? Será que não houve imprudência do magistrado em marcar tantas audiências, sendo que era meio que humanamente impossível realizá-las, né? Ou fisicamente impossível realizá-las em tão curto espaço de tempo, né? Então, o
que eu acho perigoso? Por que eu acho perigoso? Porque às vezes o réu, que tem um interesse ali em não em protelar, né, em fazer com que aquele processo leve mais tempo do que o necessário, né, ou quanto mais tempo melhor, né, então você pode acabar beneficiando esta parte que queira se valer então dessa cláusula aqui, né, desse inciso terceiro, né? Então, que ultrapassar 30 minutos do horário marcado, né, é bastante perigoso, né? Mas enfim, também é uma outra norma ética aqui, né, do processo, dever de respeito para com o horário do outro, né? O horário do juiz não é melhor do que o horário dos advogados, né? Teve um caso lamentável uma vez que aconteceu aqui, quando era lá no fórum antigo, né? Todos os juízes subiam pela mesma escada, né? Então ficava lá na parte de cima, era só 2 andares o fórum. Então o térreo ficava as secretarias e na parte de cima os gabinetes dos juízes. E aí teve uma vez, teve uma juíza que chegou lá, o horário atrasado, bastante atrasada, e chegou com umas sacolas de shopping, né? Então, uma pena não ter esse dispositivo aqui, né? Eu teria pedido adiamento da audiência, teria pedido. Porque ir ao shopping não é um motivo para justificar o atraso, né? Então, ela nem para deixar as sacolas no carro, né? Então acabou subindo com um monte de sacola de shopping, né? Ou sabe-se lá o que que era, e entrou para a sala. Sendo que a audiência era 1h30, ela chegou 1h45. E a audiência começar depois das 2 e tanto, né? Tinha uma outra audiência antes da minha, né? Então eu achei aquilo um assinte, né? Então achei um absurdo. Não existia esse artigo aqui, esse inciso. Se houvesse, sinceramente, eu teria pedido adiamento, porque eu estava pelo réu. Então, por isso que eu falei, isso aqui é perigoso para quem estiver advogando para o réu e quiser pedir um adiamento, né? Então, atraso injustificado, imagina. Né? E hoje, né, nós temos celulares, tudo é filmado, tudo é, né? Enfim, seria daria até uma corregedoria. Mas enfim, não aconteceu nada. Bom, parágrafo primeiro. O impedimento, né, então, né, para suscitar esse adiamento, então ele tem que ser comprovado até a abertura da audiência. Então é admissível até a abertura da audiência, então, que se apresente esse impedimento justificado. Né? Então, por exemplo, olha, ele sofreu um acidente, né, hoje cedo, está aqui, né, então alguém teria que apresentar, né, até a abertura da audiência esse motivo, né? E se isso não for feito até a abertura da audiência, essa comprovação, então o juiz não quer nem saber, ele vai proceder à instrução normalmente, né? E aí que tá, tem um dispositivo aí que eu já vou comentar, né? A ausência do advogado vai ter consequências sérias, né? Então nós já vamos comentar sobre isso. Aqui, ó, é justamente isso aqui, ó, parágrafo 2º. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte. Olha só, presta atenção nisso aqui. Cujo advogado ou defensor não tenha comparecido à audiência. Olha que grave isso. Não tenha comparecido à audiência. Então perceba, se o advogado, defensor público, promotor de justiça, o procurador da República também, vai para o Ministério Público, não compareceu na audiência, não justificou, né? O que vai acontecer? Imagina, chegou lá a parte, chegaram as testemunhas e só não foi o advogado, né? Você que está do outro lado, você vai falar o seguinte: opa, excelência. Quero que aplique o 362, parágrafo 2º. Dispensa todas as provas que ele ia produzir. Olha só, olha que sério isso. Então, aquele monte de testemunha que foi trazido, até 10, né, 3 por fato, até 10 testemunhas no número máximo, poderão ser mandadas todas embora. Pelo simples fato do advogado ter faltado na audiência. Ou o promotor ter faltado na audiência, ou o defensor público ter faltado na audiência e não ter justificado. Então, olha que grave que é isso, né? Aproveitando esse gancho aqui, vamos fazer um parêntese. Vamos fazer um parêntese aqui. Presta atenção. Se o advogado, então, faltar, o defensor ou membro do Ministério Público, né, como parte ali, né, claro, faltando, pode ser dispensada, então, todas as provas que irão ser produzidas por ele. Todas. Se faltar testemunha,
Faltar testemunha, você vai ter que averiguar se aquela testemunha foi intimada ou não foi intimada para comparecer. Se ela foi intimada para comparecer, você pode pedir a condução coercitiva dela. Lembra? Condução coercitiva. Se ela não foi intimada e faltou, presume que ela foi dispensada. Lembra? Nós falamos isso na aula passada. Né? E a ausência da parte, do autor ou do réu. Né? Terceira hipótese, ausência da parte. Para prestar o depoimento pessoal. Você vai ter que averiguar, então, se aquela parte foi intimada. Devidamente intimada, advertida, para comparecer, para prestar o depoimento pessoal. Se foi intimada e não compareceu, qual que é a consequência? O juiz vai aplicar a pena de confissão. Pena de confesso. Pena de confissão. Então, essa é a consequência, né, bastante séria, bastante importante das ausências. Vamos fazer um esquema sobre isso? Né? Muitos de vocês são visuais, né? Vou fazer um esquema aqui rapidinho sobre isso. Ó, ausências em audiência de instrução e julgamento. AIJ. Certo? Consequências. Consequências. Ok? Pois bem, então, ausência do advogado. Então, consequência, dispensa da produção das provas por ele requeridas. Certo? Vou ter que voltar aqui. Ausência da testemunha. Então, você vai ter que verificar 2 situações aqui, meu amigo. Né? 2 situações. Então, a primeira situação. Se foi intimada, né? O que você vai expor? Pode ser pedida a condução coercitiva da testemunha. Ok? Coercitiva da testemunha, se ela foi intimada. Né? Ou ser dispensada pela parte interessada. Ok? E se não foi intimada, a ausência importa em presunção de desistência. Dispensa. Eles usam a palavra dispensa. Então, cuidado com esse detalhe, tá? Se foi intimada ou se não foi intimada. E ainda, a ausência da parte. Se devidamente intimada para prestar depoimento pessoal, aplicar-se a pena de, lembram? Confesso. Ou seja, os fatos afirmados pela outra parte serão tidos como confessados. Então, uma consequência bem razoável, né, meu amigo? Então, vamos colocar isso aqui, vamos formatar isso aqui no formato ISO, Smart Art. Ausências. Depois eu mando, me lembro de mandar esses slides para vocês. Bom? Vou ver esquecendo. Ficou legal. Ficou bonitinho. Então, cuidado, né, com essas ausências, né, as consequências são as mais diversas, né, mais diversas. Vamos melhorar aqui um pouco mais.
E o depoimento da parte, né? Se não foi devidamente intimada, né? Então não vai poder aplicar a pena de confesso, né? Infelizmente. Tá? Só se ela foi devidamente intimada, tá bom? Então cuidado que com relação à parte, com relação à testemunha, a intimação própria, né? É fundamental para termos aí as consequências, né? Produzindo efeitos, tá bom? Então, olha que interessante, tá? Então tudo isso para ressaltar aqui este parágrafo segundo, tá? Então é muito importante. E olha que interessante, ó, nós estamos falando de audiência, né, sendo adiada. Então, ó, quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas. Então, por exemplo, olha, chegou ali, tinha uma testemunha, né, por exemplo, vindo de Franca, né, que veio ali para prestar depoimento, não quis expedir precatório, né, ou então a pessoa deixou de trabalhar, né, ela gastou com táxi, então todas as despesas, né, que quem deu causa vai ter que arcar com tudo isso, tá? Tanto da audiência anterior quanto da nova audiência, né? Então esse é um ponto muito importante para você mentalizar, tá? Bom, outro ponto também interessante, antecipação da audiência, que é outro ponto bastante importante, né? Havendo então antecipação da audiência, o juiz, então, fala aqui de uma responsabilidade do magistrado, né, de ofício ao requerimento da parte, ele tem que determinar a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para acerca da nova designação, né, da nova data. Então, sob pena de nulidade, né, meu amigo? Sob pena de nulidade, obviamente, né, por ausência de publicidade, né? Então, óbvio, né? Qualquer data, né? Seja para antecipar, né, ou para adiar, né? Não importa, né? Alterou a data, tem que informar todo mundo. E a intimação, então, ela se dá na pessoa dos advogados. Então, isso é um ponto relevante aqui para você mentalizar, tá? E pode ser feita na pessoa da sociedade de advogados. Geralmente se pede, esse novo CPC previu isso, né, com relação à sociedade de advogados, isso se dá em escritórios muito grandes, né, escritórios que têm ali 50, 100 advogados, né, que então a entrada e saída de advogados ali contratados é muito grande, né, então para não ficar otorgando procuração, né, subestabelecimento para várias pessoas e revogando, renunciando, enfim, eles estão constituem a sociedade de advogados, inscrevem a sociedade de advogados na OAB, na Ordem dos Advogados. Então, a sociedade de advogados passa a ter um número próprio da OAB e as intimações, então, são feitas no nome da sociedade de advogados. Então, é bem interessante essa prerrogativa. Para grandes escritórios, isso é extremamente útil, tá? Bom, vamos ver aqui o 364, né? Então, está falando aqui, fim da instrução. O que é fim da instrução? Então, depois que a gente ouviu, né, os peritos, assistentes técnicos, depois que ouvimos o autor e o réu, né, ouvimos as testemunhas, tanto as testemunhas do autor, tanto como as testemunhas do réu, é disso que está sendo dito. O juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu. Então, isso aqui, o dar a palavra aqui, é para fazer as chamadas alegações finais, né? Então, no prazo de 20 minutos, sendo prorrogável por mais 10, né? Prorrogável por mais 10, depender, né, da complexidade da causa, né? Então, primeiro vai falar o advogado do autor, depois vai falar o advogado do réu, e prazo em minuto, meu amigo, conta em minuto. Prazo em hora, conta em hora. Prazo em dias, conta em dias, tá? Então, tem que abrir ali o relógio, ficar monitorando e falando, doutor, doutora, Vossa Senhoria, Vossa Excelência tem a palavra, né? Então, e começa a contagem, né? Então, para que em 20 minutos, então, faça as suas alegações finais, né? Então, terminou ali as suas alegações finais, passa para o réu a palavra. E logo depois, se for algum caso envolvendo intervenção do Ministério Público, como custos legis, né, como fiscal da lei, então depois passa a palavra ao membro do Ministério Público, tá? Temos aqui também o regramento jurídico do litisconsórcio, né? Então, a menor pluralidade de partes, né? Então, então olha que interessante. Esse prazo ele tem que ser dividido entre os membros do grupo, né? Se eles não convencionarem de modo diverso. De modo diverso. Então,
Então, mas aqui a soma, nós vamos ter o prazo de 30 minutos, o prazo que formará com o da prorrogação um só todo. Então, por exemplo, você tem 2 réus, né? Um autor e 2 réus. Então, os 2 réus vão ter o prazo de 30 minutos e eles vão ter 15 minutos para cada, para fazer suas alegações finais, orais, tá? Então, não, são 4 réus. Então, vai dividir os 30 minutos por 4. Né? A não ser que eles convencionem de forma diversa. Então, eles têm que já vir preparado para a audiência e expor para o magistrado, olha, nós 4 aqui vamos pegar esses 30 minutos e nós vamos pegar aqui o primeiro réu vai falar 10 minutos, né, e os demais, por exemplo, falarão 5 minutos e, por último, o quarto réu, por exemplo, vai falar os outros 10 minutos. Né? Então, eles podem convencionar de forma diversa, né? Sem problemas. Tá? E quando a causa apresentar razões complexas, o que acontece demais, meu amigo? Às vezes até por preguiça. Por preguiça. Né? Então, questões complexas, tanto de fato quanto de direito, né? Então, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas. O que são razões finais escritas? Aqui tem um nome técnico chamado de memorial. Memorial escrito. Ok? Então, memorial são as alegações finais por escrito. Por escrito. Então, nos casos de questões complexas, né, tanto de fato como de direito, então é comum essa conversão. Mas, bem na verdade, né, igual eu estava te falando, né, às vezes as audiências demoram tanto, né, então as pessoas estão cansadas, o juiz está cansado, o autor está cansado, o réu está cansado, então às vezes eles fazem um acordão ali, né, de falar assim, olha, vamos converter isso em memorial, né, e acabam convertendo, né, então eles vão fazer, ao invés de fazer ali oral imediatamente, né, que é o que se espera, né, que seria aqui, né, na depósito 364, né, então você vai puxar a sardinha para o seu lado, né, então, bater, né, no que as testemunhas falaram em seu proveito, né? Então, você trabalha justamente isso nas alegações finais. Então, você puxa a sardinha para o seu lado, né? Olha como foi demonstrado, né? Foi alegado isso na petição inicial. Isso foi corroborado com a testemunha tal, que falou justamente, né, o suporte fático ali, e que também foi corroborado pela testemunha Beltrano e pelo Cicrano, né? E também pela testemunha da parte contrária. Então, você vai puxar a sardinha para o seu lado, né? Então, e fazer ali uma defesa oral, né, de tudo o que aconteceu na audiência, correlacionando o que aconteceu na audiência com a sua tese jurídica, seja como autor ou seja como réu. Né? Então, aquilo que você falou na petição inicial, se você tiver pelo autor, ou aquilo que você falou na defesa, se você tiver pelo réu. Então, você vai corroborar aquelas teses. Né? Então, olha, o objeto da ação é dano moral, né, por ofensa à honra. Então, como foi demonstrado pela testemunha A, né, o réu na ação falou isso, isso e isso, então, que configura o suporte fático do dano moral. Configura o suporte fático da ofensa à honra. E esse mesmo fato foi afirmado categoricamente pela testemunha B, e também pela testemunha C, e também pela testemunha X do réu, também falou de forma implícita, né, este mesmo fato. Tentou retirar-se o peso das palavras, mas afirmou a mesma ideia. Mesma ideia. Então perceba, você vai trabalhando o que foi falado pelas testemunhas, tanto as suas quanto a da parte contrária, se tiver alguma utilidade, né, obviamente, da parte contrária. Lembra que eu te falei na aula de audiência, né, na aula de prova testemunhal, né, às vezes aquela advertência que o juiz dá, né, se você foi pego mentindo, entrar em contradição, você vai ser processado pelo processo crime de falso testemunho, né? Então, às vezes acontece da testemunha dar aquela tremida, né, básica, né? Falar assim, eu o quê? Eu vou mentir para esse cara? Eu não vou, não. Eu não quero nem saber, eu vou falar tudo. Né? Acontece isso. Né? Tem pessoas que são mais comedidas com as palavras, tem pessoas que são não com a língua nos dentes, né? Então, pode acontecer isso, né? Então, o que importa aqui, nesse contexto que nós estamos falando, quando se fala em alegações finais, então é você trabalhar tudo que foi falado na audiência e você fazer a sustentação oral ali, né? Puxando, então, para o seu lado, para o lado do seu cliente, o que foi falado de relevante em seu favor. Por isso que no debate oral, você está com tudo fresquinho ali, você sabe o que aconteceu, o que foi falado, é interessante, então, colocar aquilo no papel, você fazer a defesa oral. Mas nem todo mundo se sente seguro com relação a isso, nem todo mundo gosta de fazer a sustentação oral, nem todo mundo sente a vontade com relação a isso, né? Então, é bastante interessante esse tipo de situação.
Mas o que a gente vê, até por uma questão de praticidade, né? Então, tá falando aí de prazo de 15 dias, né? Então, para apresentar os memoriais, então você vai ter tempo, você vai poder analisar o processo com calma, ler de novo o depoimento. Então, acaba que todo mundo, por maioria dos casos, né, acaba falando, ah, não, vamos converter isso aqui em memorial, né? Então, eu acho que fica melhor para todo mundo. E o juiz fica feliz também, que a audiência vai acabar 1 hora menos, né? Então, todo mundo fica interessado nesse tipo de mecanismo. Agora, se você quiser dar uma encrespada, né? Se você quiser dar. Às vezes, porque tem formas. O processo é um jogo, né, meu amigo? É um jogo. Então, às vezes você não quer bater na cara, mas você quer dar aquele soco aqui nas costelas, né? Um chute na perna. Então, para dar aquela minada, né? Então, quem vê o UFC, né, luta de boxe, você vê que essa é uma tática bastante corriqueira, né? Então, quando você não tem condições ainda de acertar a cara da pessoa, você tenta acertar outras áreas, né? Então, se você às vezes quiser criar um incidente, você pode falar o seguinte: falar, olha, excelência, imagina, a parte contrária vai lá e pede converter em memorial. Você tem fluência em debates orais. Você não tem medo, você tem memória boa, por exemplo, você captou tudo que foi falado. Né? Tem gente que tem uma memória invejável, né, de captar as nuances, né? Tem pessoas extremamente perceptivas. Então, essas pessoas que são muito perceptivas, que pegam nuances, né, na fala das pessoas, então é interessante que se faça o debate oral. Então, agora, se imagina, a parte contrária vai lá e pede para converter isso em memorial. Uma peça fria, escrita, né? Então, foi meditada, as palavras foram medidas, né? Não estava ali no calor do momento. Então, isso favorece quem não tem a habilidade da percepção, né, sensorial, né, ou da boa memória. Então, isso vai favorecer essas pessoas. Então, imagina o seguinte, um incidente que você pode criar. Você fala o seguinte, excelência, pela ordem. Nós ouvimos só testemunhas, né, do meu lado, 2 testemunhas do lado de lá, né, então eu não vejo complexidade alguma nesse caso, é um caso simples, é um caso de dano moral, né, nesse exemplo que eu te dei aí, né. Então, não, excelência, não, o tempo urge, não tem tempo não, vamos aqui, 20 minutinhos, eu preciso só de 10. Talvez 8 minutos para fazer as minhas considerações finais aqui. Não, vamos fazer aqui agora. Não tem nada de complexo aqui não. Né? Então, chama pro fight. Chama pra briga, como se diz, né? Ali na audiência. Você está falando da categoria, você está falando do direito seu. Perceba, a prerrogativa é que seja feito o debate oral e não o debate por escrito. Então, a regra é essa, que o debate seja oral. Em 20 minutos, sendo prorrogável mais 10, dependendo da complexidade. A questão é que se for muito complexo, tiver muitos detalhes fáticos, aí sim pode ser convertido, né? Perceba que está falando aí no parágrafo 2º, o debate oral poderá ser substituído. Mas é claro, tem que ter ali uma concordância, né, entre todos. Então imagina, você chega lá e fala, não concordo não. Não concordo não, eu quero que seja audiência, eu quero que seja agora. Eu não tenho tempo não, eu tenho que ir embora. Depois eu não vou poder fazer, tem outros casos para cuidar, tem vários recursos para cuidar. Então nós já estamos aqui, vamos fazer aqui mesmo. Ó. Então, às vezes, você pega o cara que tava lá meio, que bom, acabou a audiência, né? Ufa, vamos para casa. O cara já dá até aquela acordada. Opa, peraí, nossa, peraí, o cara né? Você pega o cara desprevenido. Então, é uma tática interessante. Pensa nisso, né? Então, isso é um ponto de amarração importante. Olha o 465, o 365. Audiência única e contínua. Nós falamos lá no princípio lá quando estávamos falando de princípios do direito probatório, você vai se lembrar, eu estava falando do princípio da concentração, do princípio da imediatidade. Né? É justamente isso. Única, tem que ser concentrado todos os atos processuais numa audiência só e contínua, sem intervalo. Sem intervalo. Né? Então, nós falamos sobre isso lá na aula de princípios do direito probatório. Né? Então, e de forma excepcional, e também, obviamente, de forma justificada, né? Então pode haver um fracionamento, né? Cindir, né? Significa fracionar, né? Então, se houver na ausência de um perito ou de alguma testemunha, e desde que haja uma concordância de ambas as partes. Então, é uma situação excepcional, né? A excepcionalidade, então, se interpreta de forma excepcional. Então, tem essa abertura aqui, né? Mas é pouco comum isso acontecer, tá? Pouco comum. Então, diante da impossibilidade da instrução, do debate,
e do julgamento, no mesmo dia, né, o juiz marcará o seu prosseguimento para a data mais próxima possível, em pauta preferencial. Imagina o seguinte, aconteceu isso com o meu irmão semana passada, né? Acabou a energia, né? Então, olha, sem energia elétrica ninguém faz nada, né? Então não tem como. Não tem nem como registrar a audiência. Né? Então, é uma possibilidade de realização da instrução. Todo mundo está suscetível a isso, né? Então, o juiz vai ter que remarcar, não tem como. Né? Então, aí ele vai ter que colocar uma pauta preferencial. É sempre de bom tom que os magistrados deixem um período do dia para que ele possa despachar, né? Dar os seus despachos, decisões interlocutórias, sentenças. Ele vai ter que ter um momento do dia para fazer isso. Então, o ideal seria o seguinte: que os magistrados deixem, por exemplo, a pauta de audiência por um período do dia e o outro período para que eles possam praticar aqueles atos rotineiros, né, do dia a dia, como os atos decisórios. Né? Então, numa excepcionalidade como essa, então ele poderia jogar, por exemplo, teve um problema de energia hoje na segunda-feira, então eu estou remarcando a audiência, conforme a minha agenda aqui, na quinta-feira de manhã. Quinta-feira de manhã às 8 horas. Né? Então é sempre de bom tom que ele tenha uma pauta, né? Eu deixo a pauta dele normal, né, no período da tarde e deixe livre, né, para que livre, modo de dizer, né, porque ele tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para decidir, que falar que é livre chega a ser brincadeira, né? Então, até porque lá na tutela provisória, na tutela de urgência, quando você não tem prova documental, você também pode pedir a chamada audiência de justificação. O que é audiência de justificação? É você ter provas apenas testemunhais para provar a sua urgência. Né? Então, também o juiz vai pedir uma audiência emergencial para o juiz, para ele ouvir as testemunhas, para provar a sua urgência, para você pedir uma tutela antecipada. Né? Então, geralmente tem que ser nesses períodos livres, né? Em pautas livres. Então, o juiz ele tem que ter pautas livres. Né? Os melhores juízes que eu conheci faziam isso. Eles jogavam para o período da tarde a realização das audiências, né? É tradicional isso acontecer, e ficar com as manhãs livres para poder despachar, né? Então eles deixam uma semana. Teve uma juíza amiga minha, ela põe assim, uma semana toda cheia de audiências e a outra semana vazia. Uma semana toda cheia, outra semana vazia. Porque sentenciar não é um trabalho fácil. Tem muitas decisões interlocutórias também, então é sempre nesse sentido. Eu, se juiz fosse, eu ia marcar para tarde as audiências e as sentenças iam ficar para de manhã, né? Para pôr a minha secretaria em dia, né? A vara em dia. Então eu faria isso. Meu pai era juiz, ele fazia dessa forma e ele falava bem. Meu pai não tinha tempo, né? Tempo ruim, ele marcava para de manhã, de tarde, não tinha tempo. Bom, encerrado o debate, oferecidas as razões finais, o juiz proferirá sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. Bom, olha o nome, né? Olha o nome, audiência de instrução e julgamento. E julgamento, né? Isso ficou horrível. Né? Instrução e julgamento. Tinha um desembargador aqui em Minas, eu esqueci o nome dele. Uma vez ele falou uma questão muito curiosa, né? O desembargador, já com muita experiência, né? Eu acho que 30 anos que ele tinha de magistratura, ele falava o seguinte: olha, o juiz, ele pode decidir ali na hora, na audiência. Pode, mas não deve. Porque se ele for sentenciar na audiência, primeiro, ele vai estar tomando um tempo precioso. Segundo, ele vai levar tempo. Ele vai gerar um mal-estar muito grande, pode gerar incidentes. Né? Porque se ele está sentenciando, vai ser a favor do autor ou a favor do réu, e contra o autor ou contra o réu. Então alguém vai sair prejudicado e alguém vai sair favorecido. E pode gerar um mal-estar muito grande ali. Né? Então, dependendo do tipo de assunto, né, a parte está lá. Né, a parte começa a chorar, né, começa a ficar chateada, começa a ficar bravo. Às vezes a pessoa não tem papa na língua, começa a xingar o juiz ali na hora. Enfim, ele dizia isso. Falou assim: ó, o juiz pode sentenciar na audiência, mas não deve. Né? Então, deixa para meditar depois, né? Faz isso depois com calma. Né? Mas, enfim, é conforme o juiz. Ele é uma técnica que ele pode escolher, né, para decidir ali na hora, já que tá tudo fresquinho ali, né? Formou o convencimento dele. Mas ele pode esquecer, às vezes, do que uma testemunha falou, e aí vem o outro lá e
bate, né, na apelação, né, ou então pede nulidade por não ter sido apreciada, né, ou então embarga a declaração, porque, e a testemunha tal, Vossa Excelência pulou, Vossa Excelência não falou. Então, é bem tênue, né, é bem delicado, né, melhor dizendo. A palavra certa não é tênue, a palavra certa é delicado. Né, eu acho esse conselho desse desembargador muito interessante. Eu também, se juiz fosse, não proferiria nunca na audiência o julgamento. Né? Eu deixaria para analisar depois. Tá? E esse prazo de 30 dias, meu amigo, depois da realização da audiência, esse prazo é impróprio. Sempre que falar em prazo para juiz, prazo para os servidores, são chamados prazos impróprios. O que significa isso? São prazos cujo desrespeito. Nosso juiz levou, está falando 30 dias, o juiz levou 6 meses. Né? Não vai acontecer nada. Não gera nulidade do processo, nada. O máximo que pode acontecer é, às vezes, um processo na corregedoria por excesso de prazo. Por ele ter, por exemplo, sido desidioso, né? Feito pouco caso daquela situação, né? Pouco caso daquele caso, né? Então, é o máximo que pode acontecer, né? Então, esse é um ponto de amarração que você precisa mentalizar, tá? Prazo impróprio. Não adianta o CPC falar em prazos. Bom, ó, chegou um convidado especial aí. Né? Bonitão, não quer dormir, não. Bom, nosso último slide, né? Meu menino de 3 anos, o Lucas. Direto ele entra nas aulas. Bom, nosso último ponto aqui, né, para a gente analisar, então, uma questão mais de cunho formal, né? O servidor, então, lavrará, sob ditado do juiz, né, o termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por extensos despachos, decisões e sentença, se proferida no ato. Né? Mas agora, com a gravação, né? Com a gravação, isso é desnecessário, né? Com as audiências gravadas. Então, ó, quando o termo não for registrado por meio eletrônico, né, o juiz, então, ele deve rubricar, né, as folhas, né, todas as folhas, imprime ali na hora, tem que ter uma impressora, né, então, e faz ali a rubrica, né, põe o juiz para assinar, né, os advogados, né, então, quem lavrou a ata também, né, então, e as partes, tá? Então, é bastante interessante essa formalidade, tá? Então, é incumbência, né, ou escrivão, ou chefe de secretaria, né, mas geralmente quem lavra isso, né, esse termo, quem vai lavrar é o escrevente, né, às vezes até um estagiário, né, então que participa, essa questão aqui do servidor lavrará, né, geralmente é o estagiário ou o escrevente, né, que faz isso. Mas depois, né, o escrivão, né, então vai trasladar, né, para o processo, então vai transferir para o processo, então uma cópia autêntica, né, desse termo de audiência. Então é a incumbência do escrivão, do chefe de secretaria, então inserir essa ata da audiência no processo, né, nos autos do processo, tá? Então, e se for autos eletrônicos, né, então nós vamos seguir o sistema do PJE, né, por isso que fala que é o disposto nesse código, legislação específica, temos uma lei do processo eletrônico e as normas internas dos tribunais, tá? Pois bem, tanto é que nós tínhamos normas agora, né, para a realização de audiências virtuais, né, então foram normas internas dos tribunais, né? A audiência poderá ser integralmente gravada. Isso aqui é muito relevante. Isso aqui, para mim, é um dos artigos mais relevantes. Nós temos 267, parágrafo 5º. Integralmente gravada, em imagem ou em áudio. Então, olha que interessante. Você pode chegar lá com a sua câmerazinha, né, você põe seu tripé lá e põe para gravar. Se você tiver uma audiência física, né, obviamente. Ou então você está participando aqui pela via virtual, né? Põe para gravar. Você tem aplicativos aí que faz a gravação, né? Então pode ser em meio digital ou analógico, né? Ok. Mas aqui tem um ônus muito interessante, desde que assegure o rápido acesso às partes dos órgãos julgadores. Então, se você for gravar a audiência, né? Pôr um gravador ali, uma câmera, então você vai ter que depois disponibilizar para as partes e para o judiciário, né? Então, uma cópia desta sua gravação, tá? E olha que interessante esse parágrafo 6º, né? A gravação, essa gravação acima, né? Então, pode ser realizada diretamente por qualquer das partes. E olha que maravilha isso aqui, ó. Independente de autorização judicial. Então, pensa, você pode chegar lá na audiência física, por exemplo,
né? Com o seu tripézinho, com a sua câmera, ou seu celular, que seja, e pumba, põe lá, tô gravando, né? Você não precisa nem pedir pro juiz. Olha que beleza. E o juiz encheu o teu saco, você fala, ó, parágrafo 6 fala que independe de autorização judicial, eu posso gravar a audiência. Eu sou advogado. Eu tenho procuração dos autos. Então, não, eu sou a parte. Né? Então, é bem interessante esse parágrafo 6º, né? Para mim, ele é revolucionário, né? Que sempre tivemos altas brigas entre advogados e magistrados, né, com relação à possibilidade de gravar as audiências, né? Então, os juízes esqueceram dessa regra aqui, ó, que a audiência é pública. A audiência é pública. Então, se é pública a audiência, como regra, né, obviamente, então ela pode ser gravada, né, por qualquer das partes. Salvo exceções legais, né, que são os casos de segredo de justiça, né? Quais são os casos de segredo de justiça? Sempre que houver reserva de privacidade e ou intimidade. Ok? Então tá em discussão ali privacidade e intimidade. Obviamente, então aí essa audiência vai ser feita em portas fechadas. A gente vê, por exemplo, na Justiça do Trabalho, na Justiça nas varas de família, né? Então a gente vê que lá eles colocam um vidro fumê, né? Não é aquele vidro em branco, né? Você não vê quem está lá dentro. Então um vidro jateado, né? Um jateado. Você não consegue enxergar quem está lá dentro. Né? Então é feito a portas fechadas. Então quando for em segredo de justiça, somente as partes e os advogados com procuração dos autos é que poderão participar daquela audiência. Então será sempre o chamado segredo de justiça. Então, quando você estiver ali em debate, questões envolvendo a privacidade, questões envolvendo a intimidade das pessoas. Então, pode reparar que nas audiências de família, né, justamente porque nós estamos diante da privacidade das pessoas, é um assunto privado, então as audiências, os casos de família são sob segredo de justiça, né, por isso. Tá bom? Bom, meus amigos, era isso, então acabamos, né? São todos, o último artigo era o artigo 368, né? Então era isso que nós tínhamos para falar sobre audiência de instrução e julgamento.